Parte 1. Introdução. O livro proibido que sobreviveu ao tempo. Há livros que moldaram civilizações. Outros foram esquecidos pelo tempo. Mas há aqueles que foram silenciados, não por acaso, mas por conterem verdades incômodas demais. O livro de Enoque pertence a essa última categoria. Durante séculos foi considerado perigoso, proibido, excluído da Bíblia como a conhecemos hoje. E por pouco, não desapareceu completamente da história. Seus ensinamentos foram enterrados sob o peso de concílios religiosos, acusações de heresia e séculos de silêncio. Mas o tempo não o destruiu. Redescoberto em mosteiros etíopes e confirmado nos manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque voltou à superfície com força. Ele fala de anjos que abandonaram o céu, de gigantes que destruíram a terra, de segredos celestiais revelados aos homens e de um juízo final que viria muito antes do Apocalipse. Não é um conto, é uma advertência. Quem foi Enoque? Por que seu livro foi retirado das Escrituras? O que realmente aconteceu com os anjos caídos e os chamados Nefilins, os gigantes da antiguidade? E por que essas histórias ecoam com tanta força nos dias de hoje? Prepare-se para mergulhar em um dos textos mais antigos, misteriosos e provocativos de toda a tradição judaico-cristã. Esta é a história do livro de Enoque e dos vigilantes que ousaram desafiar o céu. Parte 2. Quem foi Enoque? O homem que caminhou com Deus. Pouco se fala sobre Enoque nas escrituras tradicionais, e ainda assim ele carrega um dos títulos mais enigmáticos da Bíblia. O homem que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas quem foi afinal esse personagem que desaparece misteriosamente das páginas do Gênesis? Segundo o capítulo 5 de Gênesis, Enoque era o 7º patriarca após Adão. Filho de Jared e bisavô de Noé, viveu 365 anos, número que para muitos estudiosos não é coincidência, remetendo à ordem do cosmos, ao ciclo solar, à ideia de plenitude e conclusão. Enquanto os demais patriarcas da genealogia de Adão morrem, Enoque não. O texto sagrado diz apenas que ele caminhou com Deus. Não há menção à sepultura, morte ou luto, apenas um desaparecimento sobrenatural. No entanto, é nos textos apócrifos, especialmente no livro de Enoque, que sua história é revelada em detalhes. Não como apenas mais um patriarca, mas como um intermediário celestial. Um homem escolhido para ser levado aos céus e testemunhar o que nenhum outro mortal havia visto. Enoque não apenas andou com Deus, ele conversou com anjos, percorreu reinos celestiais, viu os portais do tempo, os abismos da criação, e foi incumbido de levar mensagens divinas aos próprios anjos caídos. Segundo os relatos, Deus o teria elevado aos céus, não como um prêmio, mas como uma missão. Enoque deveria registrar tudo o que viu e ouviu, e assim o fez. Não em um livro apenas, mas em uma coleção de textos, visões e profecias que iriam perturbar os fundamentos da fé tradicional por milênios. Ao lado de Elias, Enoque é um dos únicos personagens bíblicos que ascende aos céus sem morrer. Mas ao contrário de Elias, cuja missão foi entre reis e profetas, Enoque se move entre anjos e dimensões espirituais. Quem era esse homem? Um profeta? Um escriba? Um visionário? Ou, como sugerem alguns textos antigos, alguém transformado em anjo após sua ascensão? Para compreender o que o livro de Enoque realmente nos diz, é preciso primeiro entender a origem desses escritos e por que durante séculos eles foram escondidos da humanidade. Parte 3. A origem do livro de Enoque. O livro de Enoque não é um documento simples, é um mosaico complexo de visões, profecias e narrativas escritas ao longo de séculos. Seus estudiosos o chamam de primeiro Enoque, para diferenciá-lo de outros textos enoquianos. Ele é dividido em várias seções: o livro dos vigilantes,
o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Cada parte mergulha em temas distintos, de rebelião angelical a calendários celestes. Mas quando ele foi escrito, a maior parte dos estudiosos data suas sessões principais entre o século III a.C. e o I d.C. Em outras palavras, é um texto intertestamentário, escrito na época em que o judaísmo vivia transformações profundas, sob domínio grego e romano. O idioma original incluía o aramaico, a língua franca da Palestina, e partes em hebraico. Mas a versão mais preservada, e por muito tempo única, estava em ge'ez, o antigo idioma da Etiópia. Isso porque, enquanto o mundo judaico e cristão ocidental praticamente o esqueceu, a Igreja Ortodoxa Etíope o manteve como escritura sagrada. Para eles, Enoque nunca foi apócrifo. Era parte oficial do cânone bíblico. Essa exclusão do restante do mundo cristão ocorreu aos poucos. As primeiras comunidades cristãs liam o livro de Enoque com atenção. O Novo Testamento contém ecos claros dele, especialmente na Epístola de Judas, que cita Enoque textualmente. Mas ao longo dos séculos, à medida que a Igreja se institucionalizou, decisões de concílios e pressões políticas filtraram quais livros seriam considerados inspirados. O livro de Enoque era ousado demais. Falava de anjos caídos com detalhes, descrevia um Messias pré-cristão como filho do homem e contava histórias desconfortáveis sobre a origem do mal. Assim, foi lentamente banido dos cânones judaico e cristão. Parecia perdido até o século XVIII, quando missionários na Etiópia encontraram cópias do texto em ge'ez e o trouxeram para a Europa. A confirmação definitiva veio no século XX, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, que incluíam fragmentos em aramaico do livro de Enoque. Essas descobertas provaram o que antes era apenas hipótese. O livro de Enoque não era uma invenção medieval etíope, mas uma obra judaica antiga, lida antes mesmo do nascimento de Jesus. Um texto que se espalhou, foi rejeitado, esquecido e, ironicamente, preservado pelos fiéis mais distantes do centro do poder cristão. Para entender por que foi considerado tão perigoso, é preciso agora conhecer seus personagens centrais, os vigilantes. Parte 4. Os vigilantes, os anjos que vigiaram e caíram. No coração do livro de Enoque está um enredo poderoso e inquietante, a rebelião dos anjos, conhecidos como vigilantes. Mas quem eram eles? Na tradição judaica antiga, os vigilantes, em hebraico irim, os observadores, eram anjos encarregados de vigiar a terra. O próprio termo sugere uma função de supervisão divina. Eles não eram meros mensageiros, eram guardiões. O livro de Enoque conta que esses anjos se estabeleceram no Monte Hermon, uma montanha real que marca a fronteira entre o Líbano, a Síria e Israel. Era para eles o ponto de contato com o mundo humano. Ali, sob liderança de Semiasa, um príncipe angelical, cerca de 200 anjos fizeram um pacto. O texto descreve uma cena quase ritualística. Eles juram solenemente que todos participarão do plano, para que nenhum possa voltar atrás e denunciar os demais. E qual era esse plano? Tomar esposas humanas. O livro descreve sem pudor. Os vigilantes se apaixonaram pelas filhas dos homens. Não como inspiração pura ou vigilância distante, mas com desejo carnal. Desceram para possuir mulheres humanas, quebrando as ordens celestiais e os limites entre o divino e o terreno. Essa união proibida produziu uma consequência terrível: os nefilins, os gigantes. Mas antes de falarmos deles, vale sublinhar um aspecto essencial. O livro de Enoque não apresenta essa queda como um acidente ou sedução unilateral. É um motim deliberado, uma rebelião contra as regras divinas. Esses anjos sabiam que suas ações trariam consequências cósmicas, mas decidiram mesmo assim.
A narrativa do livro de Enoque é, portanto, muito mais detalhada do que o breve trecho de Gênesis 6. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Em poucas linhas, Gênesis resume o que Enoque expande em capítulos inteiros. Por isso, muitos consideravam o livro de Enoque perigoso. Ele explicava demais. Ele colocava nomes, intenções e lugares reais na história dos anjos caídos. Para a tradição oficial, era mais seguro manter o mistério, mas Enoque não silencia. Ele revela como esses anjos quebraram as fronteiras sagradas e mudaram para sempre o destino da Terra. Parte 5. O nascimento dos Nefilins. Gigantes, caos e corrupção. Quando os vigilantes tomaram esposas humanas, a consequência foi uma prole antinatural, os Nefilins. O termo Nefilim aparece na Bíblia hebraica em Gênesis 6 e em Números 13. Traduzido como gigantes em muitas versões, seu significado literal pode ser caídos ou os que fazem cair. Mas o livro de Enoque não deixa margem para metáforas poéticas. Ele descreve os Nefilins como gigantes violentos, com apetite insaciável, destruindo tudo ao seu redor. E eles devoravam o trabalho de todos os homens. E quando os homens não conseguiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles para devorá-los. 1 Enoque 7:4. Era um mundo mergulhado em violência e corrupção. A criação original, feita para ser muito boa, agora se deformava. A ordem divina era quebrada. Enoque descreve os Nefilins como monstros de carne e sangue, mas também como símbolos de decadência moral. Eles ensinaram os homens a guerra, transformaram conhecimentos celestiais em ferramentas de destruição. Essa narrativa ecoa em outras culturas antigas. Nos mitos sumérios, os Apkallu, semidivinos, que ensinaram segredos proibidos. Nos contos gregos dos titãs e gigantes que desafiaram os deuses. Nas lendas mesopotâmicas dos Refaim e Anakim, povos gigantes que inspiraram medo em Israel. O livro de Enoque não apresenta esses paralelos como coincidências. Ele pinta um quadro global de corrupção. Os vigilantes ensinaram feitiçaria, metalurgia para armas, astrologia usada para controlar o destino, cosméticos para sedução, escrita para falsidade. Em outras palavras, transformaram dádivas divinas em instrumentos de destruição. A terra, segundo Enoque, gemeu. Essa corrupção total é o pano de fundo para algo maior, o dilúvio bíblico. Em Gênesis, o motivo do juízo é a maldade dos homens, que se tornou grande na terra. O livro de Enoque diz que essa maldade tem causa clara: a rebelião dos vigilantes e o nascimento dos Nefilins. Deus não destruiu a terra apenas por causa dos homens, mas por causa de um mundo contaminado por alianças proibidas entre céu e terra. Esse detalhe muda tudo. Ele oferece uma explicação mais sombria e complexa para o dilúvio e ajuda a entender por que as autoridades religiosas preferiram esquecer esse livro. Mas Enoque não para por aí. Ele revela quais segredos celestiais os vigilantes ensinaram e por que isso foi tão perigoso. Parte 6. Os segredos celestes, revelados aos humanos. Um dos elementos mais fascinantes e perturbadores do livro de Enoque é o relato dos conhecimentos que os vigilantes trouxeram à Terra. Para muitos leitores modernos, essas revelações soam como avanços civilizatórios, mas para o autor do texto eram corrupções puras. O líder rebelde, Azazel, recebe destaque especial. O texto o acusa de ensinar os homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças. Em outras palavras, a arte da guerra. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e fez ver a eles o que é do ouro e como trabalhá-lo. 1 Enoque 8:1. Outro anjo, Cocabel, ensinou astrologia e os movimentos das estrelas.
não para conhecimento puro, mas para prever e manipular o destino. Senjasa, o líder, ensinou encantamentos, feitiços, cortes de raízes e plantas medicinais, não para cura, mas para bruxaria. Outros anjos ensinaram o uso de cosméticos e adereços para sedução, revelando uma crítica moral clara. Até a vaidade foi elevada ao patamar de corrupção. Para o autor do livro de Enoque, esses segredos não eram avanços, mas um veneno que desvirtuava a criação. A narrativa sugere um mundo transformado em laboratório do mal, onde o conhecimento divino foi distorcido para gerar poder, violência e luxúria. Aqui está a raiz do juízo vindouro. Os vigilantes não apenas pecaram ao cruzar limites com mulheres humanas, mas corromperam toda a criação ao revelar aquilo que os humanos não estavam prontos para conhecer. Esse tema ecoa em outras tradições. O mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. As histórias gnósticas do conhecimento proibido que liberta, mas também escraviza. As tradições judaicas posteriores que condenam magia e adivinhação. O livro de Enoque transforma essas lendas em denúncia. O conhecimento mal empregado é pecado cósmico. Para o autor, esses ensinamentos justificam a ira de Deus e a necessidade de um juízo catastrófico. Mas antes que o castigo viesse, há um detalhe surpreendente. Os vigilantes tentaram negociar o perdão. E é aí que Enoque surge como mediador. Parte 7. A intervenção divina e o fim dos anjos caídos. Após o caos gerado na terra, os vigilantes perceberam a gravidade de seu crime. O livro de Enoque relata um episódio quase tocante e, ao mesmo tempo, irônico. Esses poderosos seres celestiais, que haviam feito um pacto para descer e possuir mulheres humanas, agora tremiam diante do juízo divino. Eles sabiam que não havia retorno, que haviam violado uma lei imutável. Desesperados, pediram a Enoque que fosse seu intercessor. Imagine a cena: um humano escolhido para ser profeta, subindo espiritualmente para levar uma súplica dos próprios anjos caídos. Enoque descreve como foi até Deus, levou o pedido deles e, em seguida, voltou com a resposta. E a resposta era clara, negativa. Não haverá para vocês paz. 1 Enoque 12:16, passagens selecionadas. Deus decreta o destino deles com dureza impressionante. Eles seriam testemunhas de seus próprios filhos, os nefilins, sendo destruídos. Seriam acorrentados em abismos sombrios até o dia do juízo. Seus nomes seriam apagados da memória celestial. Para os vigilantes, não haveria perdão. O texto detalha ainda como Azazel, o mais corruptor entre eles, recebe condenação especial. Ele é lançado em um deserto, coberto de pedras afiadas, para ficar aprisionado até o julgamento final, quando será lançado no fogo eterno. Essas imagens são vívidas e fortes. Elas ecoam fortemente no cristianismo posterior. O conceito de anjos caídos aprisionados, o lago de fogo do Apocalipse, a ligação entre corrupção angelical e o destino final do mal. Para Enoque, esses castigos não eram apenas vingança, eram uma restauração da ordem cósmica. A rebelião dos vigilantes havia corrompido a criação. Agora, eles deveriam ser removidos dela. E para os humanos, o preço seria alto. A violência gerada pelos nefilins atrairia o juízo definitivo de Deus, o dilúvio. O livro de Enoque sugere que Noé sobreviveu não apenas por sua justiça, mas porque era necessário purificar o mundo da corrupção angelical. Essa interpretação oferece uma lente muito mais sombria para a história de Gênesis e estabelece as bases para o conceito de um juízo final que vai muito além do dilúvio. Pois nas visões de Enoque, o juízo não é apenas para os vigilantes, mas para toda a humanidade. Parte 8. O grande juízo final. O livro de Enoque não é apenas uma crônica sobre anjos caídos e gigantes. Ele é, acima de tudo, uma advertência sobre o fim.
Enquanto a Bíblia canônica reserva ao Apocalipse de João a visão mais detalhada do juízo final, o livro de Enoque oferece uma versão muito mais antiga e assustadoramente parecida. Em suas visões, Enoque é conduzido por anjos através dos céus. Ele vê lugares de castigo e de recompensa. Observa prisões eternas para espíritos rebeldes. Contempla tronos celestiais e registros de todos os atos humanos. É um julgamento cósmico, não restrito a uma nação ou época. Enoque descreve o destino reservado para os vigilantes: abismos sem luz, correntes inquebráveis e um fogo que os consumirá no dia determinado. Mas ele também fala sobre os ímpios humanos. E todos os maus serão destruídos. Não haverá para eles misericórdia nem salvação. 1 Enoque 5:6. O texto pinta um retrato de justiça absoluta. Cada ação humana será pesada. Nenhum crime ficará impune. Os justos serão separados dos ímpios. Para o leitor moderno, esses elementos soam familiares. A ideia de um tribunal divino ressoa em outras partes da Bíblia, como no livro de Daniel ou no Apocalipse. Mas há algo mais no livro de Enoque. Ele descreve um sistema moral universal. Não se trata apenas de Israel ou de um pacto específico com Deus. A criação inteira será julgada. Enoque contempla os lugares de punição, uma prévia do conceito cristão de inferno. Ele fala de fogo eterno, trevas exteriores e tormento consciente. Essas imagens foram tão impactantes que estudiosos acreditam que influenciaram diretamente o cristianismo primitivo. Muitas ideias do Novo Testamento sobre juízo final ecoam fortemente o livro de Enoque. Para os autores canônicos, era um aviso para permanecer puro. Para Enoque, era um veredito inevitável. Não é à toa que o livro termina sendo considerado perigoso. Ele não deixa margem para negociações teológicas suaves. Ele anuncia: os vigilantes caíram, os gigantes pereceram, mas o juízo final não cessou, ele ainda virá para todos. E nesse panorama sombrio, surge uma figura inesperada: o Filho do Homem. Parte 9. Enoque e o Messias, a profecia mais ignorada. Entre as partes mais surpreendentes do livro de Enoque está uma visão profundamente messiânica, escrita séculos antes do nascimento de Jesus. Nas chamadas Parábolas de Enoque, capítulos 37 a 71, o profeta narra visões de uma figura enigmática, descrita como o Filho do Homem, o eleito, o justo, a luz dos povos. Esses títulos não são usados de forma casual. O texto constrói uma figura cósmica pré-existente que se senta no trono de Deus para julgar vivos e mortos. E naquele dia, o Filho do Homem será entronizado na glória eterna. Julgará os reis e os poderosos. 1 Enoque 62. Essa descrição é notavelmente próxima das imagens do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e no Apocalipse. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus refere-se a si mesmo como o Filho do Homem que virá em sua glória para julgar as nações. Para alguns estudiosos, isso sugere que a imagem do Filho do Homem em Enoque moldou a expectativa messiânica judaica antes de Cristo. Mas isso também torna o livro controverso. Para as autoridades judaicas posteriores, as parábolas de Enoque eram suspeitas. Falavam de um Messias pré-existente, quase divino, que dividia o trono com Deus. Uma ideia que se chocava com um monoteísmo estrito. Para cristãos ortodoxos, curiosamente, o livro era bom demais, porque se parecia demais com as afirmações cristãs. Usá-lo era dar munição aos hereges, especialmente gnósticos, que também amavam o texto. Assim, para ambos os lados, havia motivos para empurrá-lo para as sombras, mas ele não desapareceu. Na Etiópia, continuou sendo lido como profecia clara do Messias. Para os monges etíopes, Enoque não foi apenas um profeta, foi o primeiro verdadeiro visionário cristão.
Para outros estudiosos modernos, ele é um documento fascinante que revela como o conceito de Messias evoluiu no judaísmo, desde um rei humano até um juiz cósmico. Seja como for, uma coisa é certa. O livro de Enoque contém uma das profecias messiânicas mais antigas e mais ignoradas de toda a tradição judaico-cristã. E ainda guarda outro mistério. Como um livro tão influente conseguiu desaparecer quase completamente do mundo ocidental por quase 1500 anos. Parte 10. O legado do livro de Enoque. Poucos livros sagrados têm um destino tão intrigante quanto o livro de Enoque. Escrito há mais de 2000 anos, lido pelos essênios de Qumran, citado por autores cristãos primitivos, e depois banido, escondido e quase esquecido. Por quê? Porque ele era perigoso. Para os judeus rabínicos, falava demais dos anjos caídos. Introduzia ideias quase mitológicas sobre os vigilantes e os nefilins. Para os cristãos ortodoxos, havia outro problema. As parábolas de Enoque descreviam um filho do homem pré-existente, entronizado com Deus. Isso se encaixava tão bem no cristianismo que era impossível ignorar e impossível admitir sem questionamentos sobre doutrina, cânone e heresia. Para as autoridades eclesiásticas, a solução foi o silêncio. Mas o silêncio não destruiu o livro. Na Etiópia, ele se tornou parte do cânone oficial. Copiado em mosteiros isolados, recitado por monges e guardado com devoção. No Ocidente, ressurgiu quase como uma lenda. Missionários europeus que chegaram à Etiópia no século XVIII ficaram surpresos ao descobrir manuscritos em ge'ez. E ainda mais chocados quando perceberam que esse texto estava ausente de todas as Bíblias ocidentais. A confirmação definitiva chegou com os manuscritos do Mar Morto. Em meados do século XX, arqueólogos encontraram fragmentos aramaicos de Enoque em cavernas próximas a Qumran. Essas descobertas provaram: o livro de Enoque era antigo, pré-cristão. Foi lido por judeus durante o período do Segundo Templo. Inspirou ideias presentes no Novo Testamento. Hoje, ele é estudado não apenas por teólogos, mas também por arqueólogos, historiadores e até escritores de ficção. Para os estudiosos, ele oferece uma janela para o judaísmo do Segundo Templo. Para religiosos, é um alerta sombrio sobre o preço do conhecimento corrompido. Para místicos, é um mapa de segredos celestiais e profecias não cumpridas. Em última análise, o livro de Enoque sobreviveu porque fala de temas universais: poder, rebelião, corrupção, julgamento e esperança. E porque levanta uma pergunta desconfortável para todos os que leem suas páginas: quais verdades estamos dispostos a enterrar e quais estamos prontos para enfrentar? Conclusão: o livro que não pode ser ignorado. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque foi copiado em segredo, lido com reverência e finalmente redescoberto. Ele nos conta de anjos que ousaram cruzar limites sagrados, de gigantes que destruíram o mundo, de um profeta que caminhou com Deus e viu o destino final da criação. Fala de conhecimento que salva e destrói, de justiça absoluta, de um Messias pré-anunciado. Mais do que um apócrifo esquecido, ele é um aviso de que a história da humanidade é sempre marcada por escolhas e consequências. De que o mal muitas vezes nasce do desejo de saber demais, rápido demais. E de que, no final, ninguém escapa do julgamento. O livro de Enoque pode ter sido excluído do cânone, mas não pode ser ignorado. Ele sobreviveu ao tempo para que pudéssemos perguntar: estamos preparados para o que ele tem a dizer? Se você quer mais histórias como essa, profundas, misteriosas e cheias de significado, inscreva-se no Histórias Bíblicas Épicas. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe para espalharmos essas narrativas esquecidas. Até o próximo capítulo dessa jornada pelo sagrado e o oculto.